Olá, pessoal! Então, voltamos aqui com o nosso conteúdo sobre revisão, tá bom? Então, falávamos anteriormente sobre a CLT. E o que a CLT vem garantir para trabalhadores, tá? Então, a CLT vem garantir direitos aos trabalhadores e garante que os empregadores, tá? Cumpram esses direitos. Então, vamos lá. Então, a CLT, por exemplo, garante que os trabalhadores têm direitos trabalhistas, como, por exemplo, gozar das férias, tá? E garante que os empregadores, isso é, as pessoas que contratam, a mão de obra, garantam essas obrigações trabalhistas, como é o caso de conceder as férias. Jornada de trabalho e horas extras. Desde a promulgação da Constituição de 1988, a jornada normal de trabalho é de 220 horas mensais, correspondendo a 44 horas semanais. A distribuição das 44 horas semanais pode ser feita de acordo com o horário de funcionamento da empresa, desde que não exceda 12 horas de trabalho diário, determinadas pela Lei nº 13.467. Nestes casos, a cada 12 horas trabalhadas, o trabalhador fica 36 horas em repouso. Horas extras. A jornada pode ser acrescida de horas suplementares, desde que não exceda 2 horas por dia, mediante acordo por escrito entre empregado e o empregador, ou contrato coletivo de trabalho. As novas regras trabalhistas prevêem que, se houver opção pela compensação das horas extras, ela pode ocorrer até 30 dias da sua execução, ou conforme determinar o acordo direto entre o trabalhador e a empresa, respeitando-se o prazo de 30 dias. O banco de horas passa a ser negociado pelas partes individualmente, ou seja, deixa de ser matéria coletiva, válida para todos os empregados de determinada categoria e passa a ser objeto de discussões diretas entre as partes envolvidas. As horas devem ser compensadas em até 6 meses, salvo em casos de rescisão, quando deverão ser convertidas em adicional de 50% do valor da hora trabalhada. Sentença normativa são decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento dos dissídios coletivos. Acordo resulta da negociação coletiva entre uma entidade representativa de uma categoria profissional e a entidade empregadora. Convenção coletiva fixa normas para relação de trabalho a ser firmada entre 2 ou mais sindicatos representantes dos empregados e dos trabalhadores. Intervalo para repouso e alimentação. Jornadas de trabalho superiores a 6 horas contínuas devem ter intervalo. Nesse caso, as horas extras deverão sofrer acréscimo. Em dias de semana normais, pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. Em domingos e feriados, 100% sobre a hora normal. Mínimo de 1 hora para repouso e alimentação, e não pode ser calculado na duração da jornada. O intervalo não pode ser superior a 2 horas, exceto quando houver o acordo escrito prevendo essa possibilidade. Jornadas superiores a 4 horas e inferiores a 6 devem ter intervalo mínimo de 15 minutos. Há ainda situações especiais de intervalo, como no caso dos digitadores e de atividades consideradas insalubres ou perigosas. O intervalo entre as jornadas de trabalho não pode ser inferior a 11 horas. Com a Lei nº 13.467, altera-se o 4º parágrafo para especificar que o intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado e reduzido para no mínimo 30 minutos. Além disso, se o empregador não conceder intervalo mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais, ou concedê-lo parcialmente, a indenização será de 50% do valor da hora normal de trabalho apenas sobre o tempo não concedido, em vez de todo o tempo do intervalo devido. Já o artigo 611-A
estabelece que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre o intervalo entre a jornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são considerados como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins dispostos nesse artigo. Descanso semanal remunerado. Segundo a CLT, artigo 67, será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento mensalmente, organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Embora não trabalhe para pagar salários e embora o empregado não trabalhe, o empregador lhe paga salários e conta com seu serviço durante o descanso semanal obrigatório. Faltas. Existem determinadas situações que exigem a ausência do trabalho e são consideradas faltas justificadas, sem prejuízo do salário nos seguintes casos: até 2 dias consecutivos, falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada em sua CTPS viva sob sua dependência econômica; até 3 dias consecutivos no caso de casamento; por 5 dias consecutivos no caso de nascimento do filho, licença paternidade; 1 dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada; até 15 dias consecutivos ou não do mesmo mês por motivos de saúde; até 2 dias consecutivos ou não para cadastrar-se como eleitor. No período de tempo que tiver que cumprir as exigências do serviço militar, alistamento, exames médicos e etc., pelo tempo necessário quando for convocado para testemunhar ou for jurado em processos judiciais, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, 180 dias para licença maternidade. Se não houver motivo justificado para faltas ou atrasos, o empregador pode descontar o salário do dia, horas e até o descanso remunerado quando a falta ocorrer nas sextas ou segundas-feiras. Adicionais. O adicional noturno. Trabalhadores urbanos, trabalho realizado das 10 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. A hora noturna tem duração normal de 52 minutos e 30 segundos. O adicional noturno corresponde a 20% sobre o valor da hora normal, 60 minutos, e deve incidir também sobre as horas extras. Trabalhadores rurais. Embora não exista vantagem da redução da hora, o adicional noturno é compensado com pelo menos 25% do valor da hora normal e lavoura. O trabalho noturno é das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Pecuária. No trabalho noturno é das 20 horas de um dia até as 4 horas do outro. Adicional de insalubridade. As atividades caracterizadas pela natureza ou condição do trabalho que exponham o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pela norma, natureza, intensidade, tempo de exposição ao agente, são consideradas insalubres. Ruído, calor, radiações ionizantes e condições hiperábicas. A insalubridade é classificada em diferentes graus, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho. O adicional de insalubridade integra a remuneração para cálculos de férias, 13º, licença maternidade, horas extras e rescisões. A insalubridade é descrita na norma regulamentadora número 15, aprovada pela portaria número 3.214/78. Adicional de periculosidade.
São consideradas perigosas as atividades que implicam o contato com inflamáveis, explosivos, energia elétrica ou outras condições de risco acentuado. O empregado que trabalha em condições de periculosidade tem direito a um adicional de 30% sobre o salário base, embora este não incida em gratificações. Se o empregado já recebe o adicional de insalubridade, pode optar por um outro, pois não é possível receber os dois. Beleza, pessoal? Então, nós ficamos por aqui nesse vídeo. Tchau, tchau e até mais!